Muito bom dia, agradecemos a participação de todos. Vamos iniciar nossa quinta audiência pública. Vou pedir para vocês, todos que estão conectados e participando, registrar através do nosso chat, nome, secretaria. Se tiverem perguntas, por favor, registrar no nosso chat, que no final da apresentação nós vamos estar esclarecendo, e o que não for possível, nós vamos estar indo em contato posteriormente. Então, agradecemos a participação de todos. Então, essa é a nossa quinta audiência pública, para prestação de contas referente ao exercício de 2020. O nosso histórico da apresentação, como eu falei, a nossa quinta audiência pública, a primeira foi em 2018, na própria sede do Instituto, a segunda audiência pública foi em 2019, também na sede do Instituto de Previdência, a terceira audiência pública foi no ano passado, antes da pandemia, então nós utilizamos o auditório da Câmara Municipal, a quarta audiência pública foi no final de 2020, devido à pandemia. Nós fizemos de forma online, como estamos fazendo agora, a de 2021. Qual que é o objetivo da nossa audiência pública? Uma prestação de contas, a transparência do Instituto de Previdência, ação de diálogo com os segurados e a sociedade, expondo a governança corporativa, nossos relatórios, o resultado da nossa política de investimento e também o resultado da nossa avaliação atuarial. A forma da nossa audiência pública. Nós vamos falar do nosso relatório de governança, a política de investimento e a avaliação atuarial, que vai ser, a exposição vai ser pelo nosso consultor atuarial, Tiago Fernandes. Então, iniciando a nossa audiência pública, a nossa exposição do relatório de governança, o Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba, ele tem autonomia administrativa e financeira, e a nossa função é administrar e executar a previdência social dos servidores estatutários, da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do próprio Instituto de Previdência. Qual é a nossa estrutura? Nós temos o Conselho de Administração, que é o órgão superior do Instituto de Previdência, o Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva, o Comitê de Investimento, e temos a Diretoria Financeira, a Diretoria de Seguridade e Benefício, a Diretoria Administrativa, e temos a Procuradoria Autárquica aqui do Instituto de Previdência. Quem são os nossos segurados? No final do exercício de 2020, nossos segurados, como eu falei, são os servidores estatutários da Câmara Municipal, da Prefeitura e do próprio Instituto de Previdência. No final do exercício de 2020, nós tínhamos 2.785 segurados, 2.017 servidores ativos, 615 aposentados, 149 pensionistas, no total 2.785. Só para vocês tomarem conhecimento da evolução de 2017 a 2020 dos nossos segurados, ativos, aposentados e pensionistas ao longo desses anos. Da mesma forma, aqui é uma comparação da evolução dos segurados entre ativos e inativos. Os benefícios concedidos em 2020. Mesmo com a pandemia, o Instituto de Previdência não ficou fechado, nós trabalhamos de forma remota a maior parte dos meses, e ao longo de 2020 foram concedidos 46 aposentadorias e 8 pensões. Todos os benefícios previdenciários foram analisados pela diretora de Seguridade e Benefício, pela procuradora autárquica e aprovado pelos membros do Conselho de Administração e depois ratificado pelos membros do Conselho Fiscal. Essas aposentadorias foram, ao longo de 2020, 24 por tempo de contribuição, 9 aposentadorias de professor, 10 por idade, 2 invalidez e 1 compulsória. Aqui só um histórico, desde a criação do Instituto em 2002 até 2020, as concessões anual de aposentadoria ao longo desse período. Aqui a gente fez uma observação no ano de 2017, foi a maior concessão de benefício no período, no ano pelo Instituto de Previdência, que foram 82.
Aqui a forma, a distribuição percentual, então a aposentadoria por contribuição teve 52%, por idade representou 22%, de professor 20%, validez 4%, compulsória 2%. Não tivemos aposentadoria pela súmula 33. A grande maioria foi integral, então 72% das aposentadorias integral e 28% proporcional. Despesa previdenciária. O Instituto de Previdência ele pode ter despesa administrativa e previdenciária com a folha dos inativos, aposentado e pensionista. No encerramento de 2020, o custo foi de R$ 35.120.304,27, um aumento de mais de 3 milhões de reais se comparado com o resultado de 2019. Então, 2019 foi 31.544.395,62. Então, aqui observa a evolução da folha dos inativos em 2020. Aqui só com a questão de comparação para vocês, de 2016 a 2020, a evolução do custo da folha dos inativos. 2016 era mais de 19 milhões, e vocês teriam uma ideia, em 2020 já chegamos a mais de 35 milhões em pagamento de aposentadoria e pensão. Ao longo de 2020, o que nós começamos a observar? As contribuições previdenciárias, patronal, servidor, cobertura do déficit, passou a ser não mais suficiente para pagar a folha dos aposentados e pensionistas. Aqui tem uma comparação, tomando como base dezembro de cada ano, deu de 2011. Então, a gente verifica que até 2017 nós tínhamos até um equilíbrio. Em 2020, esse equilíbrio, ele foi... a gente já passou a notar esse equilíbrio apresentando um déficit financeiro. Aqui vocês observam o exercício próprio de 2020. Então, ao longo de janeiro até o pagamento do 13º, o valor que ficou faltando das contribuições previdenciárias para pagamento da folha de aposentadoria e pensão. Plano de custeio. O Instituto, quais são os recursos que o Instituto de Previdência tem? Ele recebe a remuneração mensal dos servidores ativos, que representa 14% da sua folha previdenciária, 14% dos aposentados e pensionistas que excederam o teto do INSS, também é como forma de contribuição, e mais 16,25%, que é a contribuição patronal. Como o Instituto de Previdência, ele apresenta déficit atuarial, esse déficit atuarial ele é suportado pelo ente. Então, a Prefeitura repassa, a Câmara Municipal repassa. Em 2020, era 3% essa alíquota suplementar, como nós chamamos. Todas as contribuições previdenciárias, patronal, servidor, contribuição do déficit atuarial foram repassadas integralmente pela municipalidade no exercício de 2020. Então, aqui tem a demonstração do percentual de que cada ente repassou para o Instituto de Previdência. Quais são as nossas despesas? Nós só podemos ter despesas previdenciárias, pagamento de aposentadoria e pensão, e a despesa administrativa, que é para manutenção do Instituto de Previdência. Então, ao longo de 2020, as despesas foram mais de 36 milhões de reais. Despesa administrativa, 2.040.000, despesa realizada, administrativa, 1.282.289,03, e a previdenciária, pagamento de aposentadoria e pensão, mais de 34 milhões de reais no exercício de 2020, na soma, mais de 36.191.313,35 reais. Aqui, como uma forma de comparação, em 2019, o total das despesas, mais de 32.424.000. 2020, mais de 36.191.000. As despesas administrativas, como eu falei para vocês no início, ela é para gerenciar o custo do Instituto de Previdência. No exercício de 2020, essa despesa poderia chegar no montante de R$ 2.785.037,19. O valor utilizado pela
diretoria executiva, R$ 1.282.289,03. Então, tivemos uma reserva administrativa de mais de R$ 1.502.748,16. Então, foi a economia realizada pelo Instituto de Previdência ao longo de 2020 com relação às despesas administrativas. Quais as nossas receitas? Como eu falei para vocês, nós temos receitas com as contribuições previdenciárias e temos as receitas patrimoniais, que são resultado das aplicações financeiras dos nossos recursos hoje no Instituto de Previdência. Então, ao longo de 2020, essas receitas somaram mais de 35 milhões de reais. Então, foram receita patronal, com a contribuição do servidor, com as aplicações financeiras, o parcelamento da dívida patronal que temos com o ente, da compensação previdenciária, da unidade gestora, que o Instituto ele tem um grupo de aposentados e pensionistas, que são custeados pela Prefeitura e custeados pela Câmara Municipal. Aqui só uma questão de comparativo para vocês, né? Com relação a 2018, 19 e 20, fizemos os 3 últimos exercícios. Aqui, eu só vou passar para vocês que essa apresentação vai estar disponível no site do Instituto de Previdência. No final da apresentação, no chat, nós vamos estar colocando o caminho para quem quiser acompanhar de forma mais detalhada essa apresentação e também o nosso relatório de governança corporativa. Então, a forma das nossas receitas, patronal, de aplicação, servidor, Coprev, dívida patronal, unidade gestora e outras receitas. Aqui, em percentual, que cada uma representou ao longo de 2020. Então, a gente observa que o maior percentual de contribuição foi da contribuição patronal. Aqui, o comparativo das receitas orçamentárias com as despesas orçamentárias. Eu falei para vocês no início da apresentação que as contribuições previdenciárias não são mais suficientes para pagar as nossas despesas com aposentadoria e pensão. Qual foi o resultado disso? De um déficit financeiro. Então, no exercício de 2020, todas as receitas orçamentárias, comparada com as despesas orçamentárias, apresentou um déficit de mais de R$ 465 mil no final do exercício. Só que se a gente comparar todas as nossas receitas, nós verificamos o superávit financeiro. Então, aqui, o porquê dessa distinção? É questões contábeis, por determinação da Secretaria da Previdência, a forma de contabilizar essas receitas, e também do Tribunal de Contas. Então, isso aqui é questão contábil na forma de contabilizar todos esses recursos recebidos pelo Instituto de Previdência. Demanda judicial. O Instituto ele tem uma grande demanda judicial. Temos 78 processos em tramitação, que está resultando, no final de 2020, de mais de 4 milhões de reais. E aqui nós fizemos um comparativo, que esses processos ainda estão em andamento. A gente fez uma projeção dos processos, que já está concretizada a nossa perda, é provável a perda do Instituto e é perda remota para o Instituto de Previdência. Então, são gerenciados esses processos pela nossa procuradora autárquica. Política de investimento. O Instituto de Previdência ele é obrigado a seguir uma legislação rígida e específica para a aplicação dos seus recursos. Então, essa legislação é da Secretaria da Previdência, né, que era o Ministério da Previdência Social, e nós temos regras a seguir. Então, o nosso plano de investimento ele tem vista a estabelecer o melhor caminho na busca de resultados, principalmente no que diz respeito à meta atuarial, o equilíbrio do nosso plano. Nós podemos aplicar segmento de renda fixa, no segmento de renda variável e também de imóveis. O Instituto de Previdência ele tem um comitê de investimento. Este comitê de investimento ele delibera sobre as aplicações financeiras do Instituto. Todas essas deliberações do comitê de investimento eles estão disponíveis no nosso site ipmu.com.br, bem como as atas e todos os relatórios gerenciais.
Aqui são as reuniões que o Comitê de Investimento teve ao longo de 2020, e todos os investimentos do Instituto são aprovados pelo Conselho de Administração e depois ratificados pelo Conselho Fiscal. Específico do ano de 2020, acho que todos acompanharam, nós tivemos um ano muito complicado, em decorrência da pandemia do Covid-2019, e isso refletiu também no mercado financeiro. Então, nós tivemos um mercado financeiro muito instável ao longo de 2020. Qual foi o resultado disso? Nosso patrimônio em 2019 era de 401 milhões de reais, o patrimônio do Instituto de Previdência no fechamento de 2020, mais de 424 milhões de reais, que, como eu falei para vocês, estão aplicados no mercado financeiro. Aqui, onde nós aplicamos, o Instituto de Previdência, ele tem uma política rígida, aonde podem ser aplicados os recursos do Instituto. Então, de acordo com a nossa política de investimento, só podemos aplicar nos maiores bancos nacionais. Então, aqui nós estamos, os bancos que no Instituto aplica, Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Isso foi a determinação da política de investimento do Instituto de Previdência. Qual que foi o resultado consolidado ao longo de 2020 dos nossos investimentos? Valorização, mais de 47 milhões de reais. Desvalorização, como eu falei para vocês, em decorrência da pandemia do Covid-19, que teve muita volatilidade no mercado financeiro, 22 milhões de reais. Qual que foi o acumulado? Um retorno positivo de mais de 25 milhões de reais. Essas aplicações financeiras são feitas para quê? Para a gente cumprir uma meta atuarial. O que seria essa meta atuarial? Quanto o Instituto tem que ter para garantir a aposentadoria e pensão de todos os seus segurados. Como vocês viram, a gente tem mais de 2 milhões e 700 segurados vinculados ao Instituto de Previdência. Então, o que a Secretaria da Previdência ela exige? Que nós tenhamos a necessidade de uma meta de rentabilidade de cada ano. Então, essa meta de rentabilidade é para garantir esse plano de custeio, garantir a aposentadoria e pensão de todos esses nossos segurados. Como eu falei para vocês, 2020 foi um ano muito complicado, nós não conseguimos atingir o mínimo necessário para abater a nossa meta atuarial. Aqui, pontual, devido à pandemia do Covid-19, em consequência da volatilidade do mercado. Quem tiver interesse pode estar entrando no nosso site, lá na parte de transparência das aplicações financeiras, que estão todos os relatórios mensais do que ocorreu no mercado financeiro naquele período e qual foi o resultado para o Instituto de Previdência. Como eu falei para vocês, nós somos obrigados a seguir uma legislação específica e rígida e todas as aplicações do Instituto de Previdência estão enquadradas de acordo com essa legislação. No final do exercício 2020, dos nossos recursos, mais de 394 milhões estavam aplicados no segmento de renda fixa e mais de 30 milhões no segmento de renda variável. Como eu falei para vocês, nos nossos relatórios que estão disponíveis no nosso site, eles estão de maneira detalhada cada aplicação do Instituto de Previdência no segmento de renda fixa e renda variável. Aqui, qual que é a determinação da política de investimento para 2020? Poderíamos aplicar nos 10 primeiros colocados no rate de administração e gestão da Associação Brasileira de Entidades de Mercado Previdenciário. Como eu falei para vocês, podemos aplicar na Caixa, Banco do Brasil, no Itaú, Santander e Bradesco. É a forma que está classificado os nossos recursos. E também temos uma carteira de títulos públicos. Aqui, só para vocês terem conhecimento, né? Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa e Santander, como é que está o rate deles na Ambima. Então, a gente verifica que a gente poderia ter o 10º colocado. Então, que está, vamos dizer, na colocação mais inferior é o Santander, que está em 7º. Então, a gente cumpre a legislação, a nossa política de investimento. Certificado de regularidade previdenciária.
O Instituto de Previdência, como eu falei, ele segue a legislação rígida da Secretaria da Previdência, e a forma de conferir e verificar que todas essas questões estão sendo regulares é esse certificado de regularidade previdenciária, que ele é emitido de 6 em 6 meses. Então, ali demonstra que o Instituto, a municipalidade, cumpriu todos os critérios determinados pela Secretaria da Previdência. Se não tiver o cumprimento de todos esses requisitos, o CRP ele não é renovado. Qual que é a penalidade para o município? Ele deixa de receber verbas voluntárias. Então, é um documento obrigatório para todas as verbas voluntárias pleiteadas pelo nosso município. O nosso CRP, ele vence agora no dia 1º, que é amanhã. A renovação dele é automática. Até a presente data, todos os nossos critérios estão regulares. E isso demonstra que a nossa renovação não está com impedimento. Então, a partir do dia 2, teremos um novo CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária. Na questão da transparência, como eu falei para vocês, nosso veículo oficial de transparência do Instituto de Previdência é o nosso site, ipmil.com.br. Lá é a forma de comunicação do Instituto com todos os seus segurados e a sociedade. Demonstramos, colocamos no nosso site, disponibilizamos todas as atas dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal, calendário de reunião, toda a posição de investimento, todos os balancetes de receita, despesa, todas as concessões de aposentadorias e pensões, todos os nossos códigos, todo o nosso código de ética, todas as nossas políticas, todos os nossos relatórios de controle interno e todas as nossas normas e regulamentos estão disponíveis no nosso site. Aqui é a visão do nosso site, lá tem toda a parte de transparência. Nós buscamos manter de forma contínua toda a transparência do nosso site. Tem todas as notícias, todas as nossas reuniões, onde eu peço que vocês acompanhem todas as informações do nosso instituto. Para vocês terem uma ideia, apesar da pandemia, apesar das restrições impostas ao longo de 2020, o Instituto ele teve mais de 5.693 atendimentos ao longo de 2020. Esses atendimentos se referem a dúvidas com relação à aposentadoria, à pensão, a benefícios, a pagamento. Então, ao longo de 2020, foi esse o trabalho da diretoria executiva. Para finalizar a minha parte, aqui é com relação ao Progestão, como o Instituto de Previdência, ele segue as normas da Previdência, ele foi lançado em 2017, um rate, né, de progestão para os institutos. Qual que é a finalidade dele? É buscar as melhores práticas de gestão previdenciária. Então, o Instituto, ao longo desses últimos 4 anos, ele vem buscando essa melhor prática na sua governança comparativa, no controle interno e da educação previdenciária. Então, nós começamos a mudar a estrutura aqui interna. Qual foi a consequência disso? Em 2018, conseguimos o nível 1 do Progestão, e agora, em 2021, nós estamos buscando o nível 3 com relação ao Progestão, onde está demonstrado toda essa boa prática do Instituto de Previdência. Então, desde 2016, o Instituto de Previdência de Ubatuba, ele passou a ser referência a nível nacional de boas práticas previdenciárias. Quem acompanha o Instituto nas nossas redes sociais, no nosso site, verifica que desde 2006 nós somos premiados. Então, em 2016, nós ficamos em 4º lugar em boas práticas de gestões previdenciárias. Em 2017, ficamos em 2º lugar no prêmio de boas práticas previdenciárias. Em 2018, ficamos em 1º lugar. Em 2019, 2º lugar de boas práticas previdenciárias. Em 2019, também, eles criaram o prêmio de gestão de inovação, onde nós demonstramos o trabalho que começamos a fazer com relação aos nossos aposentados e pensionistas. Então, desenvolvemos um trabalho em parceria com a Associação dos Aposentados, não sei se a grande maioria conhece, nós tínhamos o Café com Música, desenvolvemos algumas atividades.
E esse trabalho ele foi reconhecido na categoria inovação e ficamos em terceiro lugar em 2019. Em 2020, apesar da pandemia, apesar de toda essa restrição, da dificuldade que tivemos ao longo do ano de estar colocando em prática essa gestão previdenciária, mesmo assim nós conseguimos o primeiro lugar na categoria governança e também o primeiro lugar na questão de investimento, e ficamos em segundo lugar no Congresso de Pesquisa Previdenciária da nossa associação. Esse prêmio demonstra que o Instituto ele busca a melhor condução da questão previdenciária junto ao regime próprio de Ubatuba. Agora eu vou passar a palavra para o Tiago, que é o nosso consultor atuarial. Ele vai fazer a demonstração do nosso resultado da avaliação atuarial de 2020. Tiago, a palavra agora é com você. Se você consegue... Okay. Então tá ótimo. Estou escutando. Thiago. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar o Instituto de Previdência de Ubatuba por essa excelente gestão que vem desenvolvendo. E esses prêmios nada mais é do que um reconhecimento da capacidade, do empenho de todos os servidores para melhor gerir a Previdência, garantindo assim o melhor futuro para todos. A gente sabe que o Instituto de Previdência é dos servidores e, quando bem zelado, ele tem sim uma garantia de uma tranquilidade no futuro. Eu vou fazer compartilhamento da tela para fazer a apresentação atuarial. Conseguiram visualizar? Está compartilhada a tela? Eu estou conseguindo. Ótimo, obrigado. Então, pessoal, essa é a apresentação dos resultados da avaliação atuarial, que a gente elaborou agora por exercício de 2021. Meu nome é Thiago Fernandes, eu sou atuário, sócio da RTM Consultoria. Nós iniciamos uma parceria junto ao Instituto de Previdência de Ubatuba no desenvolvimento dos trabalhos de gestão atuarial, que envolve não só a realização da avaliação atuarial anual, mas também um acompanhamento mensal, para a gente fazer a verificação se o que está sendo proposto, se o que está sendo estimado dentro da avaliação atuarial, ele vem de fato ocorrendo. A avaliação atuarial ela é voltada, cheia de premissas atuariais, cheia de expectativas. Agora, a partir disso, a gente precisa verificar se essas expectativas, se essas projeções que a gente está fazendo de aposentadoria, de entrada em invalidez, de concessão de pensão por morte, de expectativa de pagamento dos benefícios, vem se confirmando ou não. E, caso necessário, nesse acompanhamento da gestão atuarial, nesse desenvolvimento mensal, a gente tem condição técnica de fazer algum ajuste. Tá? Mas, nesse momento, a gente vai apresentar o resultado da avaliação atuarial de 2021. Ela está posicionada em 31 de dezembro de 2020 e ela visa apurar os custos previdenciários para os próximos exercícios. Verificar se esse plano de custeio, que foi apresentado anteriormente, das alíquotas de contribuição que estão vigentes atualmente, elas são suficientes para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial. Principalmente, quando a gente fala em regime próprio, em avaliação atuarial, a gente tem que partir dos fundamentos legais. E o principal fundamento legal que regulamenta os regimes próprios está lá no artigo 40 da Constituição Federal, onde ele estabelece que todo regime próprio de previdência social ele precisa ter o caráter contributivo e solidário, ou seja, ele vai ser financiado através da contribuição, tanto do ente federativo, dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, observando critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, a própria Constituição Federal, isso veio numa emenda, a emenda número 20 de 98, que já estabeleceu esse princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. O que representa isso? Já é definido na própria Constituição que o regime próprio ele tem que ter garantia de cobertura de todos os benefícios que ele está oferecendo. Quando a gente fala em equilíbrio financeiro, significa que o Instituto de Previdência tem equivalência entre receita e despesa dentro de um mesmo exercício. Tá? Mas quando o Constituinte institui essa palavra atuarial, o equilíbrio financeiro e atuarial,
ele está visando esse equilíbrio no longo prazo. Não simplesmente garantir, né, que as receitas em determinado exercício serão suficientes para garantir o pagamento dos benefícios concedidos, né, vigentes naquele exercício. Mas a gente precisa analisar o longo prazo. A gente precisa avaliar se meu fluxo de receitas futuro, considerando servidores que estão admitidos atualmente, os futuros servidores, até a data de aposentadoria, né, de todos os participantes ativos, se esse fluxo de receita será suficiente para garantir o meu fluxo de concessão de benefício futuro, até o último dia de vida de cada aposentado, até o último dia de vida de cada pensionista ou de pagamento da pensão. Então, na avaliação atuarial, a gente faz essa estimativa de longo prazo. Eu vou avaliar toda a sobrevida do plano de previdência, toda a sobrevida dos participantes, para definir um plano de custeio que seja suficiente, né, para garantir o pagamento dos benefícios futuros. E para fazer essas estimativas, dentro da avaliação atuarial, a gente precisa, né, abrir mão de algumas ferramentas importantes para realizar essas estimativas. Primeiro, né, toda a legislação do regime próprio, e aí não só a legislação a nível municipal, mas também, e obviamente, a legislação a nível federal, partindo da Constituição Federal até todas as portarias da Secretaria de Previdência que regulamenta a parte atuarial e previdenciária dos regimes próprios, principalmente, né, tendo em vista aquela que regulamenta o plano de custeio, qual o plano de custeio já definido em lei pelo município. A partir disso, a gente faz o levantamento da nota técnica atuarial. A nota técnica atuarial, ela é como se fosse uma receita, né, uma bula da medicação, onde a gente vai definir, determinar as ferramentas estatísticas, matemáticas, para fazer as análises do plano. Cada regime próprio, por ter, né, características diferentes, tanto de parte econômica do município, parte financeira e principalmente a parte cadastral, a base de dados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, a gente tem uma série de ferramentas matemáticas que podemos utilizar para avaliar o plano atuarialmente. Então, a gente busca, na avaliação atuarial, dentro da nota técnica, definir aquela, né, que melhor se encaixa no perfil do município em questão. No caso do perfil do município de Ubatuba, então cada município possui uma nota técnica atuarial diferenciada, né, mais adaptada à sua realidade. E a partir disso, a gente levanta o patrimônio já constituído pelo regime próprio. O que a gente visa principalmente na avaliação atuarial? Eu quero saber se tudo que eu já arrecadei de contribuição, se tudo que o Instituto já formou de patrimônio, é suficiente para garantir o pagamento dos benefícios futuros. Então, a gente vai avaliar qual a necessidade de patrimônio que a Previdência tem, em uma data específica. No caso da avaliação atuarial de 2021, a data focal é 31 de dezembro de 2020. Então, a gente vai avaliar qual a necessidade do patrimônio frente ao que, de fato, ele já constituiu. E, havendo alguma divergência, a gente precisa apontar uma forma de correção. E, por último, né, a principal informação da avaliação atuarial, que é a base de dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Essa é a principal informação da avaliação. Isso a gente já tem uma série de normativos, né, que estabelece um layout mínimo de configuração da base de dados, a necessidade de a gente utilizar uma base de dados atualizada, consistente e ampla, né, considerando todos os participantes da Previdência. Qualquer ausência de informação nessa base de dados façam que a gente tenha que adotar alguma premissa para corrigir a informação, e isso pode causar algum desvio nos resultados. Então, a gente precisa sempre ter a base de dados que contemple todos os participantes, né, e de forma ampla, considerando seus dados cadastrais, previdenciários, os dados do grupo familiar, né, a gente estimar um custo com pensão por morte, a gente precisa saber, por exemplo, se esse servidor é casado, se ele tem um filho, né, quais são os grupos de dependentes dele. E isso, né, é necessário ter constantemente um recadastramento, um censo previdenciário, para ter esses dados mais atualizados possíveis. Essa é a principal ferramenta da avaliação atuarial. E aí, não é puxando o que diz a portaria 464 de 2018, que atualmente é o principal normativo que regulamenta a parte atuarial dos regimes próprios, ela estabelece quais são os princípios da avaliação atuarial. O que a avaliação atuarial precisa trazer de resultado? Primeiro, obviamente, ela precisa ser elaborada por um atuário habilitado, um profissional, né, formado em ciências atuariais, habilitado
para realizar essas projeções atuariais, e ela precisa atestar a situação do regime próprio de previdência social, tendo em vista o disposto lá no artigo 40 da Constituição, o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, ela tem que ser conclusiva em atestar se o Instituto está equilibrado ou não. A partir disso, se não estiver equilibrado, ela precisa apurar os planos de custeio normal e suplementar e estabelecer o plano de equilíbrio do regime próprio. Então, a gente precisa estabelecer dentro da avaliação atuarial qual o plano necessário que vai manter ou que vai promover o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio. E, além disso, ela trabalha também como uma ferramenta para fornecer aos dirigentes, aos membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, aos representantes do ente federativo, informações que possibilitem fazer o acompanhamento da solvência e da liquidez do plano de benefício. Então, quaisquer informações que esses representantes do regime próprio precisar para fazer alguma espécie de acompanhamento ou de trabalho, a avaliação atuarial tem que servir de subsídio para essas informações. E a partir dos resultados obtidos dentro da avaliação atuarial, a unidade gestora precisa cientificar o Conselho Deliberativo, isso é uma imposição da Portaria 464, das propostas de alteração, ou no caso até de manutenção do plano de custeio. Então, todas as alterações que forem necessárias no âmbito atuarial de plano de custeio precisam ser devidamente cientificadas o Conselho Deliberativo, e, obviamente, também todos os agentes, todos os participantes da Previdência. Então, isso é que o normativo estabelece como, no mínimo, de obrigatoriedade para a avaliação atuarial. E aí, a gente pensando nessa carga legislativa que o regime próprio está inserido, a gente precisa ter em mente, primeiramente, os impactos que vieram na avaliação atuarial já do ano passado, e esse ano também continua representando um impacto no custeio. A gente tem as alterações da emenda 103, que estabeleceu a reforma da Previdência dos servidores da União, mas, em alguns pontos, já estabeleceu também alguns princípios obrigatórios para os regimes próprios dos municípios e dos estados. Então, isso tudo trouxe um impacto nos resultados da avaliação atuarial, já se iniciando no ano passado, e com a alteração do plano de custeio no final de 2020, a gente já sente um novo impacto na avaliação atuarial deste exercício. Então, entre os pontos obrigatórios, primeiramente, a obrigatoriedade do regime próprio de previdência conceder e custear apenas os benefícios de aposentadoria e pensão. Então, os demais benefícios que poderiam ser pagos e concedidos pelo regime próprio, obrigatoriamente foram transferidos para o ente federativo. São eles o salário maternidade, o salário família, o auxílio reclusão e o auxílio doença. Então, isso obrigatoriamente precisou ser transferido para o município, representando uma redução nas despesas futuras do regime próprio. Isso para todos os entes federativos. Além disso, teve a necessidade de aumento da alíquota de contribuição do servidor para adequar a contribuição dos servidores da União. Então, ficou definido, agora constitucionalmente, mas também já era assim, através de uma legislação, que a alíquota de servidores dos municípios e estados precisa ser, no mínimo, igual à alíquota de contribuição dos servidores da União. E aí, com a majoração da alíquota dos servidores da União para 14%, o município teve, de forma obrigatória, também fazer esta adequação. Isso veio no final do exercício de 2020. E, a partir disso, a gente tem agora, mas de forma opcional, a possibilidade de mudança nas regras de elegibilidade, tanto para aposentadoria, para concessão da pensão por morte. Mas isso é um item opcional do município. Cada ente federativo ele tem a possibilidade de fazer a reforma da Previdência, nessa parte mais completa, adequando aos dispositivos dos servidores da União ou adotando aquelas regras que o município achar mais conveniente, aquelas regras que vai lhe trazer a melhor promoção do equilíbrio financeiro e atuarial, sempre tendo em mente esse dispositivo da Constituição Federal. Então, isso é um item opcional, mas que, via de regra, precisa ser estudado e promovido já no curto a médio prazo. E, além de tudo, não vamos entrar em detalhes nessa apresentação, mas ficou definido um prazo, até 2 anos a partir da emenda 103,
um prazo para a regulamentação da Previdência Complementar. Então, até novembro desse ano, todos os municípios e estados precisam regulamentar a Previdência Complementar dos servidores. Isso também é um item obrigatório, que não traz um impacto nesta avaliação atuarial, mas que precisa ser estudado no decorrer deste exercício. Tá? Então, esses são alguns pontos que já trazem o impacto diretamente na avaliação atuarial. Achei importante citá-los para já compreender um pouco, né, o porquê das alterações que tivemos nos últimos, principalmente no último ano. Então, quando a gente faz a avaliação atuarial, a gente precisa primeiro, né, estimar, como disposto lá na portaria 464, qual que é a situação de equilíbrio do regime próprio. E aí a gente pode, né, depararmos com 3 situações possíveis, a partir do momento que a gente avalia qual a reserva, qual a provisão matemática que há necessidade de constituir. Quando a gente fala em reserva matemática ou provisão matemática, os dois termos são bastante usados, a gente está falando o que o Instituto precisaria ter de recurso, né, em determinada data para garantir o pagamento dos benefícios futuros. Né? Qual a necessidade de patrimônio já constituído, que somado às contribuições futuras, né, serão suficientes para pagar todo o benefício. Quando a gente faz essa apuração na avaliação atuarial, né, e depara com essa reserva matemática, que a gente chama de passivo atuarial, superior ao patrimônio que foi constituído, a gente tem um cenário de déficit atuarial. Né? Significa que o Instituto de Previdência formou um patrimônio, acumulou um patrimônio menor do que o que ele precisava para pagar os benefícios futuros. Isso pode levar, em algum momento futuro, obviamente, se nenhuma medida extraordinária for adotada, levar no momento futuro de insuficiência para pagamento dos benefícios. Então, a partir do momento que a gente identifica esse déficit atuarial, a gente precisa adotar um plano de custeio, né, para equacionar esse déficit, para garantir a recomposição desse patrimônio que não foi formado da forma adequada. E a segunda situação, obviamente, é a situação ideal, é o que está disposto, né, no artigo 40 da Constituição, é onde a gente tem um equilíbrio, onde o patrimônio constituído é exatamente aquele que se esperava, é exatamente aquela necessidade que o Instituto tem. A gente tem um cenário de equilíbrio, onde o meu ativo financeiro, meu patrimônio constituído, é igual à minha necessidade de recurso, é equivalente ao que eu vou pagar de benefício futuro, a gente tem um equilíbrio. E a terceira situação, é uma terceira situação mais atípica, a gente analisando, né, os regimes próprios, é onde o patrimônio constituído é superior à reserva matemática. Ou seja, eu tenho mais patrimônio do que eu precisaria ter. Então, eu tenho um cenário de superávit atuarial. Né? E regime próprio, regime de previdência, ele não é constituído para gerar superávit, para gerar lucro. Né? Ele precisa ter equilíbrio. Então, nesse cenário de superávit, obviamente, seguindo, né, os dispositivos da Secretaria de Previdência, pode-se até reduzir o montante de contribuição, o nível das contribuições, para equacionar esse superávit, para o plano voltar a ter equilíbrio. A gente analisando os regimes próprios, basicamente 95% dos regimes próprios, infelizmente, estão nessa primeira situação, um cenário de déficit atuarial, é muito em virtude do passado, de um passado onde não teve uma regulamentação muito específica da Previdência, da parte atuarial, isso levou, né, diversos nessa situação deficitária, mas, obviamente, agora a gente precisa definir como equacionar esse déficit, propor medidas para esse equacionamento, que é o, né, que já está vigente no município de Ubatuba. Então, para a gente fazer essas estimativas, chegarmos, né, nesses cenários, primeiramente a gente precisa levantar a base de dados. A base de dados posicionada em 31 de dezembro de 2020, né, dos servidores ativos, efetivos, titulares de cargos efetivos, e aqueles aposentados e pensionistas que têm os benefícios, né, custeados pelo Instituto de Previdência. Além disso, tem alguns aposentados e pensionistas que possuem o benefício pago pelo regime próprio, mas através de aportes da prefeitura, né, que são benefícios vinculados ao Tesouro, Prefeitura e Câmara. Então, esses não entram para a gente estimar o passivo atuarial do regime próprio. A gente não considera isso dentro da parte atuarial, já que o Instituto, né, serve apenas de um mecanismo de pagamento desses benefícios, recebe um aporte mensal para fazer a folha. Então, ele não entra como despesa do regime próprio. Então, aqui a gente tinha 2.045 servidores ativos, 581 aposentados e 117 pensionistas. Né? Um fato que já começa, né, a chamar a atenção
é a equivalência entre a folha de benefício concedido e a folha de salários dos servidores ativos. Se a gente analisar nessa configuração de bases de dados, a folha de benefício dos aposentados e pensionistas representa um pouco mais de 36% da remuneração dos servidores ativos. E teve um grande salto do ano passado para esse ano. Ano passado representava 26%, e esse ano já representa 36,25%. A tendência, né, é chegar em alguma situação, como já tem alguns municípios, já tem diversos estados nessa situação, onde a folha de benefícios será equivalente à folha de salários dos servidores ativos. A gente terá duas folhas, praticamente, de servidores dentro do município. Daí a necessidade, né, que a própria Constituição Federal estabelece de ter o equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, a gente garantir a formação de um patrimônio para quando a despesa previdenciária for superior à receita, a gente já tem um patrimônio constituído. É isso que a gente chama de plano de regime próprio, né, em capitalização. A gente vai formar um patrimônio para garantir o benefício futuro. A gente já verifica atualmente que as despesas previdenciárias já excedem as receitas de contribuição. Aqui na competência dezembro, né, de acordo com a base de dados, considerando, né, o plano de custeio atual, 14% de contribuição dos servidores ativos, dos aposentados e pensionistas, aqueles que possuem benefício acima de teto, mais a contribuição do município, 16,25%, referente ao curso normal, mais 3% referente à alíquota suplementar, para equacionamento do déficit atuarial, esse plano já era deficitário financeiramente, ou seja, já exigia uma contrapartida do patrimônio, utilizar recursos já acumulados para pagar os benefícios. E isso vai ser uma tendência, né? A tendência é que esse descasamento entre receita e despesa continua crescendo. Mas o plano que tiver equilíbrio financeiro e atuarial, ele não precisa se preocupar com essa situação, né? Porque ele vai ter um patrimônio constituído para garantir esse pagamento da insuficiência financeira. Por isso que a gente tem que elaborar a avaliação atuarial para a gente propor um plano que vai trazer esse equilíbrio, né, no longo prazo. Reavaliando sempre esse plano de custeio, né, para a gente analisar se esse plano de custeio vai ser suficiente, né, para garantir o pagamento dos benefícios futuros. E para isso a gente precisa, né, além das bases matemáticas, das bases legais, a gente precisa utilizar algumas hipóteses atuariais. E a hipótese, né, que mais vem apresentando oscilação desde o ano passado e agora na avaliação atuarial desse ano é a taxa de juros. Como comentou, né, anteriormente, o Instituto precisa definir uma meta atuarial a ser alcançada de rentabilidade. A maior fonte de receita no longo prazo de uma previdência para pagar o benefício são as receitas dos investimentos. A receita de investimento ela vai ajudar no longo prazo a financiar aproximadamente 50% a 60% do benefício do servidor. Então, quanto maior a taxa de juros, quanto maior a expectativa de rentabilidade, menor vai ser o custo previdenciário. Significa que dessa poupança, né, desse patrimônio que a gente precisa constituir, a maior parte dele vai vir de rentabilidade no mercado financeiro. E, por outro lado, né, quanto menor essa taxa, maior vai ser o custo da Previdência. E o que a gente tem verificado desde o ano passado e principalmente nesse ano é uma redução dessa taxa de juros por imposição da Secretaria de Previdência. Obviamente, refletindo a necessidade de mercado, porque o mercado financeiro, ano passado foi um ano completamente atípico em função da pandemia, não foi possível atingir uma meta atuarial, mas isso já era esperado, né, no curto e médio prazo. A redução da taxa de juros básica do governo vem proporcionando uma menor expectativa de rentabilidade futura. Então, por isso que a Secretaria já vem, de certa forma, impondo essa redução. Então, ano passado, a taxa de juros foi de 5,86% e esse ano foi reduzida para 5,41%. Isso teve um impacto direto no aumento do custo previdenciário, porque a gente tem uma menor expectativa de receita futura, né, com a rentabilidade do mercado financeiro. Isso traz, essa é a premissa que mais gera impacto na avaliação atuarial. Uma alteração nessa premissa causa, né, uma mudança grande dentro dos resultados. Além disso, né, foi necessário fazer uma atualização das tábuas de mortalidade. Anualmente, o IBGE divulga
uma nova tábua de mortalidade, onde a gente vai apurar a expectativa de vida, né, dos participantes. E esse ano a gente fez a atualização para a tábua mais recente, que é a tábua IBGE 2019. Considerando, né, o patrimônio, então a gente levanta a partir das bases legais, das bases técnicas, das hipóteses atuariais, o patrimônio já constituído. A gente tem aqui, na data de 31 de dezembro, um patrimônio total de 424 milhões, considerando, né, o que tinha investido no mercado financeiro, renda fixa, renda variável e demais investimentos, como saldo de acordos de parcelamentos, né, dívidas de repasses que foram parceladas seguindo os critérios da Secretaria de Previdência, que nos dá, né, um patrimônio total para garantia de pagamento dos benefícios futuros de 424 milhões, em 31 de dezembro de 2020. E aí a primeira informação, né, o primeiro resultado que a gente obtém da avaliação atuarial é o custo normal do plano. O custo normal é quais são, né, as contribuições mínimas, o percentual mínimo de contribuição que devemos ter a cada mês para garantir a constituição desse patrimônio que será utilizado para pagamento do benefício futuro. A gente vai definir, né, o percentual mínimo de contribuição a ser repartido entre ente federativo, entre município e entre os participantes. Esse custo é obtido, né, de acordo com cada tipo de benefício oferecido, as aposentadorias programadas, né, por tempo de contribuição, por idade, as aposentadorias por invalidez, sempre pensando, né, numa possível reversão em pensão por morte, bem como, né, a pensão por morte dos servidores ativos. Então, cada tipo de benefício tem um custo, é avaliado separadamente e, somado à taxa de administração do plano, a gente chegou a um custo total, nesta avaliação atuarial, de 32,41%. Teve um grande aumento em relação ao ano passado, principalmente em relação à redução da taxa de juros. Então, com essa redução da taxa de juros, teve um aumento em relação ao custo apurado na avaliação atuarial do exercício de 2020. As contribuições vigentes, né, em dezembro, elas somavam 30,25%, 14% do servidor e 16,25% da prefeitura. Então, ela está inferior ao custo normal apurado na avaliação atuarial. Então, a gente vê a primeira necessidade, né, a primeira indicação da avaliação atuarial é a necessidade de aumento das alíquotas de contribuição para que a soma das duas, né, chegue a 32,41%. E aí, no caso, mantendo a alíquota do servidor em 14%, seria necessário essa majoração da alíquota patronal de 16,25% para 18,41%, tá? Principalmente para suprir essa redução da taxa de juros. Se essa taxa de juros voltar a aumentar nos exercícios seguintes, pode ser que esse custo reduza novamente, e aí a gente possa fazer algum reajuste novamente lá na frente. Então, a partir, né, da apuração do custo previdenciário, do custo normal, a gente apura as reservas matemáticas, né? Como eu expliquei lá atrás, o que o Instituto precisaria ter de patrimônio em 31 de dezembro para garantir o pagamento dos benefícios futuros. Essa conta, a gente divide ela de duas formas. Primeiro, em relação aos servidores ativos, ou seja, aqueles que ainda vão ter o benefício concedido, e aí a gente chama essa reserva de reserva matemática de benefícios a conceder. Essa reserva matemática é apurada de acordo com a estimativa de pagamento futuro, essa sigla valor presente de benefício futuro, ou seja, o que a gente espera pagar de benefício quando os atuais servidores ativos se aposentarem, até o último dia de vida. Então, a gente faz uma projeção, né, individualmente para cada servidor, qual a sua expectativa de data de aposentadoria, a partir dessa aposentadoria, qual a expectativa do valor do benefício a ser pago e por quanto tempo vamos pagar este benefício. Isso a gente traz a valor presente, então a gente obteve esse valor de 585 milhões, disso a gente deduz o valor da contribuição futura, aquilo que a gente espera receber ainda de contribuição até a data de aposentadoria de cada servidor, mais uma estimativa de recebimento de compensação previdenciária. É uma estimativa de longo prazo, quando os servidores se aposentarem, durante toda a fase de pagamento do benefício. Então, fazendo esse encontro de contas, a gente tem a reserva matemática de benefícios a conceder. Em relação aos servidores ativos, foi estimada em 353 milhões.
Isso significa, né, que para o Instituto estar equilibrado em relação aos servidores ativos, precisaria ter um patrimônio de 353 milhões em 31 de dezembro de 2020. E, além disso, a gente apura, né, a necessidade de recurso dos atuais aposentados e pensionistas, que é a reserva matemática de benefício concedido. O que o Instituto precisa ter de dinheiro para pagar aqueles benefícios que já foram concedidos. A gente tem, da mesma forma, na estimativa do benefício futuro, tudo que será pago de benefício aos atuais aposentados e pensionistas, até o último dia de vida, até a expectativa de vida, né, de cada participante, menos a contribuição futura deles, né, 14% sobre o que excede o teto do regime geral, menos a expectativa de recebimento da compensação previdenciária, o que eles têm a receber de compensação. Então, nisso a gente chega na reserva matemática de benefício concedido, que foi estimada em 371 milhões. Então, somente os atuais aposentados e pensionistas vão consumir de recurso, né, além do que eles ainda vão contribuir, 371 milhões. Então, somando essas duas reservas, reserva já concedida e o que a gente ainda tem de conceder de benefício, a gente chega a uma reserva matemática total de 724 milhões. Então, significa, né, que para o Instituto estar em acordo com o dito no artigo 40, precisaria ter um patrimônio de 724 milhões de reais. Né? E o patrimônio constituído, né, era de 422 milhões em aplicações, mais 1.960.000 de débitos parcelados. Né? Então, isso significa que o Instituto possui, né, um déficit técnico, um déficit atuarial de 300 milhões. Ou seja, no longo prazo, ele vai pagar 300 milhões a mais de benefício do que ele tem de patrimônio constituído. Né? Isso é uma insuficiência de recurso de longo prazo. A gente não está falando, né, de um déficit de curto prazo. Isso a gente vai verificar essa insuficiência durante 30, 40 anos. Então, por isso, a gente precisa definir um plano de equacionamento desse déficit atuarial. Detectado esse déficit, a gente tem um normativo, a portaria 464, que estabelece, né, o pagamento de todos os benefícios, garantir o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, a gente tem lá na portaria 464, que ela estabelece quais são as formas de amortização desse déficit atuarial, que pode ser de acordo com um prazo fixo, definido, né, em até 35 anos, na legislação municipal, ou pode ser através de um prazo variável. Eu vou detalhar mais à frente. Então, basicamente, né, a gente tem a instrução normativa que regulamenta a portaria 464, define essas 4 formas de equacionamento do déficit atuarial. Financiamento através de alíquota ou aporte suplementar por um período fixo de 35 anos, ou por um período de acordo com a sobrevida, com a expectativa média de vida dos aposentados e pensionistas, ou um prazo de acordo com a duração do passivo. A duração do passivo é o tempo médio que a gente espera pagar todos os benefícios do regime próprio, né, trazidos a valor presente. É um prazo médio de pagamento dos benefícios líquido das receitas. Ou então, uma segregação de massa. A gente tem essas 4 formas já definidas na legislação para equacionamento do déficit atuarial. Então, a forma que a gente encontrou, né, para equacionar o déficit de vocês que melhor vai garantir esse pagamento é através da utilização desse tempo de limite do déficit atuarial, através da duração do passivo. Então, a Secretaria de Previdência estabeleceu uma forma de equacionamento do déficit atuarial que a gente pode desconsiderar na amortização um déficit atuarial de longo prazo, ou seja, um déficit atuarial que está acima do que a gente espera de prazo médio para pagamento dos benefícios. Então, a partir do momento, né, que eu encontro o meu déficit atuarial, que é a diferença entre o meu passivo e o meu ativo financeiro, né, os 300 milhões constituídos de déficit, a gente pode desconsiderar desse plano o que a gente entende ser um déficit de longo prazo, né, um déficit que só vai aparecer num prazo superior à média de expectativa de vida de todos os participantes. Então, a gente, considerando, né, a formulação técnica definida pela Secretaria de Previdência, a gente, dos 300 milhões de déficit atuarial, a gente precisa definir uma formulação de cálculo para equacionar
no mínimo, 202 milhões de déficit atuarial. E isso, né, a legislação municipal, né, através dessa lei 4.157, instituiu uma formulação, né, umas alíquotas suplementares para equacionamento desse déficit atuarial. Então, em 2021, essa alíquota ela evoluiu para 5%, né, ela vai crescendo 2% até o exercício de 2033, e a partir disso, a partir de 2034, ela ficará constante em 31,74%. De acordo com essas alíquotas, e com essa formulação matemática para equacionamento do déficit atuarial, esse plano será suficiente para equacionar o déficit técnico. Ele teria o prazo até 2042 para equacionamento do déficit, mas ele ainda vai equacionar nesse prazo de 2040. Ele até paga o déficit atuarial um pouquinho antes do prazo previsto. Então, considerando esse crescimento, a avaliação atuarial, a gente recomenda a manutenção desse plano, já que ele, né, encontra-se de forma suficiente para equacionamento do déficit. Fica apenas a necessidade de adequação da alíquota de custeio normal patronal. E aí, avaliando, né, esse histórico das avaliações atuariais, a gente percebe, né, basicamente uma manutenção aqui do quantitativo de servidores ativos. Teve leve crescimento entre 2019 e 2020, esse ano com uma pequena redução do quantitativo, né, e um grande aumento do número de aposentadorias. Isso foi um fato normal, a gente avaliou no ano passado em todos os municípios, a gente assessora aproximadamente 200 municípios, entre municípios e estados no Brasil. Isso foi um fato até normal, esse grande número de concessão de aposentadorias, principalmente, né, por esse discernimento de reforma da Previdência que teve da União. Então, muita gente quis antecipar a aposentadoria com medo de ter alguma reforma no município também, né? E muitas pessoas, obviamente, né, vindo dos concursos antigos, atingindo idade de aposentadoria. Então, esse número crescente, esse número grande de aposentadorias em 2020 foi um fato comum, né, dado as notícias de reforma de Previdência, a gente observou isso em diversos entes federativos. Tá? E isso fez, né, com que aumentasse bastante a folha de benefícios, como a gente mostrou antes, passando de 26% da folha dos servidores ativos para mais de 36%, atingindo aqui 2.200.000 da folha de aposentados, mais 321 mil da folha de pensionistas. É importante, obviamente, para, né, sobrevivência, para manutenção do regime próprio, que obviamente haja essa reposição. Né? O concurso previdenciário, o concurso dos servidores, ele não é uma ferramenta de equacionamento de déficit atuarial, mas ele, né, garante a manutenção e principalmente, né, o equilíbrio financeiro do regime próprio no médio e longo prazo. Então é necessário pensar, né, uma forma de repor esses cargos que são vagados. Em relação ao resultado atuarial, as provisões matemáticas, do ano passado para esse ano, a gente teve um aumento do déficit atuarial, muito em virtude, né, apesar do aumento da contribuição dos servidores ativos de 11% para 14%, em virtude principalmente da redução da taxa de juros, o déficit atuarial teve um aumento de 274 para 300 milhões. Né? Se não tivesse tido essa redução, se a taxa de juros fosse mantida em 5,86%, a gente ia notar esse ano uma leve redução do déficit. Iria ficar aí por volta de 260 milhões. Então, ele teria reduzido, né, em função desse aumento da alíquota de contribuição, da saída dos auxílios, né, tudo aquilo que a gente comentou anteriormente. Mas como teve essa imposição de redução da taxa de juros, o déficit atuarial apresentou esse aumento aí de aproximadamente 26 milhões de reais. Tá? Esperamos, né, que nos exercícios seguintes essa taxa de juros volte a crescer novamente, trazendo mais rentabilidade, obviamente de forma sustentável, né? Não adianta a gente estimar uma taxa de juros na avaliação atuarial e que o Instituto não vai conseguir ter essa rentabilidade no mercado financeiro. Tem que ser uma taxa de juros factível, né, possível de ser atingida. Esperamos que o mercado financeiro possibilite esse aumento futuro para que a gente, de fato, né, veja uma redução do déficit atuarial. E como, né, novos desafios que a gente tem de agora em diante, a possibilidade, né, de reforma da Previdência, de adequar, né, as regras de aposentadoria e pensão. A gente tem que pensar, né, nessas regras de aposentadoria, de concessão de benefício, não somente como uma forma de equacionamento de déficit atuarial, porque, com certeza, né, aumentando as idades de aposentadoria vai reduzir o déficit atuarial,
a gente tem que pensar que a cada ano que se passa, né, a expectativa de vida vem aumentando cada vez mais. Então, essas adequações da idade de aposentadoria, ela se faz necessária, mesmo se não houvesse um déficit atuarial, ela se faz necessária de tempos em tempos, né, para que o Instituto possa manter ali um equilíbrio entre tempo que o servidor passa contribuindo e tempo que o servidor passa recebendo um benefício. Hoje não é incomum, aliás, é muito comum, pelo contrário, né, a gente verificar uma pessoa que passa mais tempo aposentada do que contribuindo. Por quê? A expectativa de vida vem aumentando cada vez mais. É uma pessoa que se aposenta hoje, aos 60 anos, ela tem uma expectativa de vida por mais 25, 26 anos. E a gente precisa, né, de tempos em tempos, já tivemos várias reformas da Previdência anteriormente, 98, 2004, né, chegou o momento de ter mais uma, a gente precisa fazer essas adaptações das regras de aposentadoria. Como eu disse, o município tem competência para definir qual a melhor regra que vai se enquadrar, não necessariamente adotar aqueles dispositivos que a União adotou para os seus servidores. A implantação, né, até o final do exercício, né, e a regulamentação da Previdência Complementar, caso ainda não tenha sido instituído, e em relação à Portaria 464, né, a manutenção da base de dados constantemente atualizada, frequentemente, né, é necessário fazer um recadastramento dos servidores, porque o seu grupo familiar pode mudar, ele pode ter um filho, pode casar, pode separar, então a gente precisa sempre atualizar essas informações e a necessidade de realizar a gestão atuarial, né, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo de acompanhar o que a gente está projetando. A gente fez, por exemplo, a estimativa de um custo previdenciário de concessão de aposentadoria por invalidez para 2021. A gente precisa verificar se no exercício de 2021 o que a gente projetou desse custo de fato vai ocorrer ou não. Se se invalidar mais do que a gente espera, isso pode criar um déficit futuro. A gente precisa corrigir essa informação se houver algum descasamento. Então, isso é uma recomendação e uma obrigação através da Portaria 464. Ok, pessoal, agradeço a todos. Essa era a mensagem que a gente tinha que passar para vocês, de resultados. Fico à disposição, nesse momento, para tirar qualquer dúvida. E, havendo necessidade no momento futuro também, estou à disposição através do meu contato, através do Instituto. Fiquem à disposição, estou à disposição de todos. Tá? Obrigado pela atenção. Tiago, agradeço a sua participação. Eu vou pedir isso. Descompartilhar a tela. Compartilhei. Realmente, aqui a gente demonstra o desafio do Instituto, né, Tiago? O desafio é muito grande. Do que você apresentou, só para posicionar quem está nos acompanhando, a Previdência Complementar já está na municipalidade para ela tomar as providências. Uhum. A gente sabe do prazo que é novembro de 2021. E com relação à reforma da Previdência, é um assunto que já estamos discutindo com a municipalidade, estávamos aguardando o resultado do cálculo atuarial. Agora nós vamos fazer uma avaliação com a implementação da emenda 103 para começar uma discussão junto com a municipalidade. Como você demonstrou, nós sabemos que nosso desafio é muito grande com esse déficit atuarial que ainda permanece. Nós temos os segurados ativos, como nós chamamos aqui, Tiago, de uma massa já envelhecida, de um grande concurso que foi feito lá em 91 e 94, que já estão aptos a se aposentarem, e o que demonstramos aqui nas nossas despesas e receitas, principalmente na nossa despesa, é a evolução do custo da nossa folha de aposentado e pensionista. Né? O pensionista a gente só gerencia, mas o aposentado nós temos que acompanhar com muito cuidado essas concessões. Então, tudo isso já vem sendo pautado pela administração, pela diretoria executiva do Instituto, pelos nossos conselhos e agora com a nova gestão da prefeitura. Então, é um assunto que no decorrer de 2020 nós vamos ter sim que pautar, discutir e vai ser tema de algumas audiências públicas ao longo de 2021. Como demonstrado pelo Tiago, é uma questão que nós temos que realmente discutir e, como se diz, a prerrogativa é doente de estar demonstrando o que é necessário ou não para ser implementado. Eu vou agora abrir para perguntas, né? Eu peço que coloque, se tiver alguma pergunta lá no nosso chat. Aqui só para lembrar, toda a prestação de contas,
toda a exposição dessa audiência pública, o relatório de governança vai estar disponível na parte da tarde, já no nosso canal oficial, que é o site do Instituto de Previdência, ipmil.com.br, como eu já coloquei no nosso chat, e também quem tiver perguntas que queira fazer depois, eu vou disponibilizar o nosso e-mail do Instituto de Previdência, que nós vamos estar respondendo para vocês. Eu estou vendo, Tiago, que nós não temos perguntas, né? Acho que dúvida nós temos bastante, mas quem depois tiver interesse, por favor, entrar em contato através dos nossos telefones, através dos nossos meios de comunicação, ou acompanhar no nosso chat, no nosso site, no nosso Facebook, no Fale Conosco, que nós vamos estar prontamente respondendo todas essas dúvidas. Agradeço a participação de todos, agradeço a sua participação, Tiago, pela exposição muito clara da situação do Instituto. Aqui nós ressaltamos que nós buscamos a governança previdenciária, né? O Instituto ele já vem desde 2016 buscando esta perfeição com relação às suas obrigações previdenciárias, e isso é dividido em 3 partes, a previdenciária, a administrativa e também a financeira, né, onde a gente destaca aqui a grande exposição da nossa situação atuarial, que, como o Tiago demonstrou, quanto que nós precisamos ter em caixa hoje para cumprir as nossas obrigações com os nossos segurados, aposentados, pensionistas e nossos servidores ativos também. Então, isso é gerenciado de forma muito exaustiva pelos diretores executivos e também pelos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, aqui do Instituto de Previdência. Agradeço a participação de todos, todos os meios de comunicação do Instituto está aberto para estar tirando dúvidas futuras e também para a questão da exposição dessa audiência pública que já vai estar disponível no nosso site. Tiago, obrigada a todos pela participação. Obrigado a todos, um bom dia. Um bom dia a todos.